Olá, eu sou Carlos Sardinha e nesse vídeo eu vou falar sobre o cão que foge para a rua. Eu sou adestrador e já treinei centenas de cães e por isso eu resolvi compartilhar com você todo o meu conhecimento. Eu ajudo famílias a educarem seus cães de forma simples e prática. Quantas publicações vemos nas redes sociais de pessoas procurando por seus cães? Ou até mesmo postagem de pessoas que encontraram um cachorro e estão procurando o seu dono. Você já deve ter visto e até mesmo ter participado ou ajudado de alguma forma, não é mesmo? Eu mesmo passei por isso. Meus 2 cachorros, na época, fugiram quando eu ainda não era adestrador. Foi distração minha ter deixado o portão aberto por conta de uma chuva intensa. E eu não sabia que existiam treinos para evitar fuga. Já citei em vários vídeos da minha querida Milady. Ela já está até conhecida, né? Então, ela foi uma das fugitivas. E graças a Deus, um anjo, que foi a Sheila Falcão, na época eu não a conhecia, acabou resgatando e anunciando que tinha achado. E graças aos compartilhamentos de várias pessoas, eu consegui ter a Milady e o Lorde de volta. Dei sorte. Mas quantos casos nós vemos aí diariamente que as pessoas não têm essa sorte? Os cães, eles não são seres rancorosos e fogem de casa por motivos instintivos, sem saber que ao tomar tal atitude poderão enfrentar muitas dificuldades e que a família talvez ainda nem encontre novamente. Posso citar alguns motivos pelo qual o cão pode ter interesse de ir para a rua. Por exemplo, o cio. Esse período a cadela, por exemplo, sentiu o desejo de procriar e quer encontrar um par. Os machos, por sua vez, podem ter farejado alguma fêmea no cio, passando perto de sua casa e acaba procurando a rua, um artifício para poder chegar até aquele faro, o odor que ele encontrou. Inclusive, eu já ouvi de uma pessoa que esse seria o único motivo de fuga de cachorros, mas só que não é verdade. Não é castração que vai resolver fuga, somente castração. Não, existem outros instintos, outros motivos. A castração ajuda, mas existem outros motivos com o qual o cachorro pode estar querendo fugir ou fugiu naquele dado momento. Então, o instinto de caça, de algumas raças, por exemplo, tem um instinto de caça muito aguçado e pode fazer com que o cão tenha ainda mais desejo de explorar o território. Medo também, o medo de fogos, rojões, trovões e outros ruídos pode fazer com que o cachorro fuja. A audição dos cães é muito mais sensível do que o nosso e o susto pode fazer com que eles queiram escapar de casa, com o objetivo de fugir daquele barulho ser ameaçador para ele. Então, por isso que eu defendo muito o treinamento de filhote para ambientação, socialização. Se você, desde filhotinho, você faz esse tipo de trabalho com o seu cachorro, apresentando barulho de fogos, de tiros, tem vários barulhos em YouTube que você consegue baixar e coloca numa caixinha JBL na hora da alimentação, você consegue trabalhar isso. Inclusive, eu tô com 2 filhotinhos de Border Collies aqui, que eles viviam no sítio, nasceram no sítio, então imagine um ambiente do sítio como é calmo, sem barulho, sem nada, e a criadora lá não trabalhou isso, e eu até dei uma dica para ela. Espero que seja bem proveitosa essa dica que eu dei para ela, dela começar na hora da amamentação dos filhotes, começar a botar alguns ruídos bem baixinhos, prato caindo no chão, fogos soltando, trovão. E isso faz com que os cachorros já conheçam aqueles barulhos de forma agradável, de forma boa, que é na hora da amamentação, na hora da comida. Então isso deixa os cachorros menos medrosos. Com isso a gente consegue ter cachorros no futuro, cachorros com donos que não tenham medos, e isso ajuda também no trabalho de fuga. O cachorro não tendo medo, ele não vai ouvir alguma coisa e querer fugir por aquilo. Eu sigo no lema, é melhor educar do que resolver um problema já instaurado, não é mesmo? O cachorro também pode ter curiosidade. Os cães são jovens, são sociáveis e curiosos. Eles podem querer a qualquer chance dar uma volta para conhecer os arredores. Um cão com tédio, os cães precisam gastar energia. Caso contrário, eles ficarão ansiosos e poderão roer móveis, outros comportamentos indesejáveis. Pela energia acumulada e falta de atividade que o cão pode ter na casa.
É muito bom a gente gastar a energia do cachorro, levar o cachorro, passear, interagir com o cachorro, fazer com que o cachorro na rua, ficar jogando bolinha com ele, fazer ele correr, levar ele para algum campo que ele possa gastar bastante energia. Então, deixa os cachorros mais equilibrados. Outro motivo também, e triste, né, que hoje em dia é uma coisa que não é aceitável, são maus tratos. O cachorro fugir por falta de alguma coisa, falta de comida, falta de água. Até mesmo cachorros que apanham, de repente tem medo daquela pessoa que convive ali com ele, não tem confiança e acaba fugindo daquela situação. Então, essa é até um motivo que eu nem gostaria de falar, nem gostaria de ter, de ser um dos motivos, né? É triste hoje no mundo, hoje em dia, você ainda tem que ficar falando sobre maus tratos animais, onde bastante pessoas têm um comportamento, tratam o cachorro de forma errada. Eu fico bem triste quando fico sabendo de alguma coisa relacionada a isso, quando pessoas agridem cachorro, quando pessoas não cuidam bem do cachorro, não tem um trato do cachorro adequado. Então isso é muito ruim nos dias de hoje, a gente ter que falar e massificar ainda sobre maus tratos animais. E eu contei aqui no início, né, dos vídeos que meus dogs fugiram. E depois eu fui morar numa cidade do interior aqui do Rio de Janeiro. E comecei a ver vídeos na internet, eu ainda não era adestrador. E iniciei o treinamento deles para eles não saírem pelo portão, sem autorização. E deu muito certo. Eu morava numa rua bem tranquila, numa cidade do interior. E dava comando para a Milady ir para a rua, aí depois casa, rua, casa. Lógico que toda a segurança possível. Ela ficou perfeita nesse treinamento. Eu ficava até algum tempo que eu estava em casa sozinho, eu ficava interagindo com ela dessa forma, fazendo até com que ela gastasse energia. Naquela época eu não sabia tão bem que eu estava fazendo para ela, né? Além dos passeios que eu já fazia normalmente, mas eu ficava rua, aí casa, rua, casa. Além da interação minha com ela, eu fazia com que ela estivesse gastando energia ali de ir para a rua, voltar. E com segurança, tá? Esse é o mais importante. Sempre eu estava com uma corda longa para não acontecer dela fugir ou de algum carro vier, eu conseguir puxar ela me obedecer na hora. O treino dela ficou bem interessante, bem legal. Até hoje, ela já tem 9, 10 anos, eu quase não treino ela, eu interajo com ela, eu vou para a rua, passeio com ela, mas eu não treino mais ela, né? Mas até hoje, algumas visitas vêm aqui e eu dou comando de rua, casa, isso assim, já devo ter uns 3 anos sem treinar, 4 anos sem treinar ela, e ela ainda lembra, ficou isso na memória dela. E você vê bem nitidamente o quanto ela é feliz quando ela faz isso, né? Tipo, rua, ela fica muito satisfeita, muito feliz. Aí volta para casa e ela também fica feliz. E ela só fica olhando para mim e esperando o momento que eu vou falar para ela, rua, de novo. É bem legal isso. Vocês sabem que o cachorro também aprende por imitação? Eu ganhei uma filhotinha de pastor alemã e a Milady, eu treinando a Milady, né? E a pastora vendo eu treinar, ela de não sair, voltar, tudo isso aí. Só da pastora alemã ficando vendo eu treinando a Milady, ela também aprendeu isso de só sair por comando. Ela começou a me obedecer também, rua, casa, só dela ver. Então aí depois eu comecei a inserir ela também no treinamento. E foi divertido, porque todos os cachorros da minha casa que conviviam, eu tinha um controle sobre isso. Eles não saíam por conta própria, né? É legal, né, essa técnica de aprendizado por imitação. Pode ajudar muito, mas também pode atrapalhar. Você está com alguns problemas que podem ser gerados por imitação. Por exemplo, você acordou com vontade de mexer no seu jardim. Aí você vai lá no quintal, começa a cavar as plantas, tirar uma planta daqui, uma planta dali.
E o seu cachorro ali olhando. Não será surpresa se ele depois ele ir lá e tentar fazer o mesmo que nem você, cavar o jardim. Imagina você tirando as fezes na frente do seu cachorro, né? Pegando ali, catando na frente. A gente cata com, né? De repente com um jornal, chega lá e pega, um saco plástico vai e pega, ou com uma pá. E qual seria a maneira do cachorro pegar? Não, a maneira com que o cachorro possa catar umas fezes, por exemplo, é com a boca. E aí dá um comportamento que a gente chama de coprofagia, que é o ato do cachorro comer as fezes, seja as próprias fezes ou seja fezes de outro animal, mas existem outros motivos para isso, tá? Não é somente por imitação, não. Com certeza eu vou ter outros vídeos falando exclusivamente sobre isso. Se você tem um problema também aí de coprofagia, quiser comentar aí, com certeza vão ter um próximo vídeo aí sobre esse assunto. E assim, quais são os riscos, né, do comportamento de um cachorro fugir para a rua? O cachorro pode não ser sociável ou até mesmo estranhar alguma atitude da pessoa que está passando naquela hora na rua e acabar atacando. Ou morder por defesa, se a pessoa tentar pegar ele, por exemplo. Ou até mesmo ele ir para uma rua movimentada de carro, imagina. Ele não está acostumado a andar na rua sozinho e acabar sendo atropelado. Imagina ainda ele encontrar um outro cachorro na rua que não seja sociável, com cães. Ou até mesmo ele não ser sociável, né? E acabar atacando um cachorro que esteja passeando com seu dono. Aqui onde moro teve até um episódio sobre isso. Numa casa viviam 2 pitbulls, a dona, num momento de descuido, deixou ambos escaparem de sua casa. Eles foram andando pela vizinhança e passaram por uma casa que está em frente aqui da minha. Aí a moradora estava saindo da casa e os cachorros entraram e atacaram um SRD dela, no quintal dela. Foi um alvoroço, a vizinhança começou a gritaria e tudo mais, eu escutei latidos. Aí eu estava dormindo, descansando, eu escutei aquela gritaria, passei a mão na minha guia, porque eu escutei cachorro também latindo, chorando, e a mulher gritando, socorro, socorro. Eu fui, passei a mão na guia, não sabia o que era e fui. Os pitbulls eles já tinham soltado, já tinham saído do local. Aí a vizinha, a dona dos pitbulls, levou os pitbulls para dentro da casa e deu total apoio, cuidou do animal que tinha sido machucado. Graças a Deus não aconteceu nada demais, só foi mesmo machucados pelo corpo do cachorro. Mas imagina se acontecesse algo, os pitbulls entraram na casa da vizinha, então é bem complicado, mas existe treino para evitar isso. E eu estou falando de pitbull, tá? Mas poderia ser qualquer raça, tá? A gente não deve discriminar essa ou aquela raça. Pitbulls, eles são muito dóceis com pessoas, né? O único problema do pitbull é com outros cães, outros animais. A caça dele é muito alta. Então, existe pitbull sociável com outros animais? Sim, com certeza. Até se você tiver um aí, comenta, posta foto dele. A gente espalhar que, assim, a gente tem que ter cuidado tem que conhecer primeiramente a raça, tem que saber qual a raça do cachorro que a gente está adquirindo, levando para casa, para saber quais são os comportamentos natural da raça, né? Então, é isso. O pitbull ele é um cão extremamente dócil, mas o problema da maioria deles é que são cães que atacam outros cães, que é bem complicado com isso. Mas você aí que tem um pitbull que é dócil ou que é um pitbull problemático, comenta aí, que a gente vai ter o maior prazer de comentar mais sobre cada raça também, tá? Vai ser um prazer. Cachorros de guarda, por exemplo, eles podem ficar marcando o território quando vão para a rua e acabam entendendo que a rua é a extensão do território dele. E pode acabar também atacando pessoas na rua por conta disso. Um treino muito legal que eu já falo sempre aqui é treino de caixa de transporte e treinos em canil, que é importante. É muito importante vocês transformarem esses locais em algo muito agradável para os seus cães, onde eles se sentem bem, confortáveis naquele local, onde eles dormem. É essencial o descanso para um cachorro.
Mas você de repente está se perguntando aí, né? Ah, mas eu preencho tudo no meu cão, eu gasto energia, não falta espaço para ele na casa, não falta comida, não falta cuidados, eu dou carinho para ele. Mas pode estar faltando isso, um local calmo para ele descansar. Se o seu cachorro tem pouca, por exemplo, supervisão, ele fica solto na casa, decide o que fazer, a hora que fazer, acaba também atrapalhando. Eles precisam de um local que eles tenham um descanso, um espaço deles. Se eles ficam sem descanso, sem supervisão e decidem o que fazer, eles podem ficar escutando, por exemplo, os barulhos externos e vão querer interagir com esses barulhos, né? O canil, por exemplo, tem que ter sombra, tem que ter um local agradável para ele descansar. Se possível, afastado da parte da frente da casa, para ele não ficar ligado ao mundo externo, né? Não precisa ser muito grande, não. Canis grandes demais pode até gerar uma ansiedade. Para quem mora em apartamento, o ideal é que ele tenha um momento dele no espaço dele, por exemplo. Seja um banheiro, seja uma caixa de transporte. Transforma esses locais num espaço muito agradável para ele. Já falei em alguns vídeos aqui sobre esse tipo de treinamento. Quando o cão não tem esse espaço, ele pode não estar descansando direito. E até mesmo pode gerar ansiedade de separação se ficar muito tempo próximo e convivendo com vocês, né? Teve um cliente meu que me procurou para treinar o cão dele para não fugir de dentro do carro. Ele me contou que teve uma vez que eles foram viajar, pararam num posto de combustível. Quando abriram a porta do carro, o cachorro fugiu, quase foi atropelado. Imagina quanto seria desagradável, triste, né? Caso acontecesse alguma coisa com o cão. Teria estragado, né, todo o planejamento de meses, de repente, de viagem dele, mas graças a Deus nada aconteceu. Só que aí, a partir do momento desse episódio, aí ele começou a ter interesse em querer treinar o cão, né, e procurou a gente aqui. Mas você não precisa esperar algo acontecer para começar a treinar, ou até mesmo procurar uma ajuda de um profissional. Então aqui eu vou dar umas dicas para vocês de sequência de treino para chegar ao resultado de não fugir pelo portão. Mas caso tenha alguma dúvida, pode me procurar aí, botar o comentário que a gente ajuda também. Primeiro você tem que focar no treinamento do senta e fica. Após ele estar bem treinado esses comandos, insira um target. Target é um local de referência para o cachorro, tipo uma tampa de bueiro elevado, um tapete, é um target, é um alvo. Uma dica mais importante ainda é sempre sair pelo portão social. Nunca saia pelo cachorro pelo portão da garagem, para ele saber que você saiu com o carro. Se ele nunca saiu pelo portão da garagem, ele vai entender que ele não tem que sair pelo aquele portão, ele só sai pelo portão social. Então isso já ajuda no treinamento. Quando você estiver saindo com o carro, por exemplo, o cachorro não sair desminguelado lá pela rua, né? Acontece isso muito. Treina abrindo o portão social um pouquinho e bloqueia a passagem do cachorro, para ele não sair. Se ele sair, corrija, bota ele de volta no lugar. Se ele não sair, premeia o cachorro, dá carinho, recompensa. Depois, trabalha o target com distração. O que seria isso de trabalhar com distração? Ele fica lá no target e alguém fica estimulando, interagindo com ele, mas ele tem que continuar lá no target. Se ele continuar, premeia. Se ele não continuar, coloca de novo, corrige, bota lá de novo no target. Ele tem que saber que, independente do que esteja acontecendo à volta dele, ele tem que ficar ali naquele local. Então isso ajuda bastante no treinamento, né? Então, primeiramente, é o comando de senta, fica. Depois a gente ensina um target, um alvo, ele ir para um local. E depois a gente treina o target, o local, o alvo com distrações. Não esqueçam de atrapalhar aquele comando de voltar para vocês. Num dos vídeos anteriores eu falei sobre isso. Não associar nunca briga ao nome do cachorro, nunca façam isso. Então isso já vai ajudar também no futuro aí do trabalho para o cachorro, caso venha fugir, vocês conseguirem também que ele volte para vocês ao chamado. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, aperta o sininho e não deixe de compartilhar com seus amigos. Se você estiver no Instagram, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, pois assim eu posso gravar mais conteúdos e continuar ajudando mais e mais pessoas. Compartilhe com aquele seu amigo que te contou que o cão dele está fugindo para a rua e não sabe mais o que fazer. Assim, eu consigo ajudar através dos comentários que ele fizer aqui. Podemos ajudar ainda mais e mais pessoas. Então, até o próximo vídeo.